Provérbios capítulo 23, versículo 12. Na versão Almeida Revista Atualizada, diz assim. Aliás, versículo 13. Versículo 12 não, versículo 13. Versículo 13. Diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Na linguagem de hoje, diz assim: não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Na linguagem contemporânea, diz assim: não tenha medo de corrigir os filhos pequenos. Uma palmada não mata ninguém. Na verdade, uma boa palmada pode livrá-lo de coisas muito piores e da morte também. E numa tradução chamada Bíblia Viva, né, diz assim, em 3:12. Aliás, 23:13. Não deixe de corrigir a criança. O castigo com a vara não prejudica a criança. Então vejam só. Esse versículo está falando sobre o quê? Esse é o famoso versículo que fala sobre disciplinar crianças com palmadas. Certo? Corrigir a criança. Que até lei já inventaram no Brasil por conta desse versículo. A bendita ou maldita, eu não sei se eu posso dizer uma coisa ou outra, lei da palmada, né, diz que é só conversando que se resolve o problema. E só diálogo com a criança não resolve. Quem tem filho sabe. Eu tenho 3 filhos. Todos reagem diferente à orientação. Todos. Uns atendem primeiro, mas ficam reticentes. Outros citam o outro a não obedecer. O outro questiona até o porquê está sendo corrigido. Então, o texto aqui enfatiza a importância de corrigir e educar a criança da maneira firme. Dar palmada é diferente de espancar. A Bíblia não manda ninguém espancar, nem bater no filho. Bata no seu filho, não é bater, é palmada. É no sentido de corrigir. Então a gente vai ver agora qual é o sentido aqui que esse provérbio quer ensinar para a gente. Então quando ele diz assim, não retire da criança a disciplina, ele está dizendo que a disciplina é um elemento crucial na educação e na formação de uma criança. Os pais que amam seus filhos disciplinam eles. Porque a gente disciplina com o objetivo de não fazê-los errar. A disciplina está ensinando conceitos morais. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha acho que meus 4, 5 anos. E eu queria sair de casa. Porque o mundo que está ali fora, você quer conhecer pela curiosidade da criança, né? E na época estavam fazendo calçamento. E não é como hoje, que é tudo com asfalto, né? Antigamente é com aquelas pedras de paralelepípedo. Então o caminhão parava e derramava aquelas pedras, era um barulho enorme. E eu corria para ouvir aquilo. E achava que era um trovão. E minha mãe, preocupada, porque ela estava ocupada fazendo as coisas, e a gente sabe que a criança, muito pequenininha, a gente tem aquele ditado, né, que a criança cega os pais, né? Faz uma coisa e realmente você tem que estar prestando atenção. Quando você vê, desaparece de perto. Aí minha mãe fez o quê? Me botou do lado de um botijão de gás, porque ela estava preparando a comida ainda, não estava o fogo ligado, né? Ela estava preparando a comida do botijão de gás, botou um banquinho, eu sentei no banquinho, aí eu e meu irmão, ela pegou um barbante, aquele barbante fininho que antigamente amarrava pão. Né? Aquele barbante é fraco, qualquer coisa você rompe, né? A mãe pegava, amarrava no braço da gente, dava um lacinho, dizia, não pode sair daí. E eu ficava com aquele laço amarrado. Se eu puxasse o laço, soltava. Né? E nem era apertado, que a gente mexia o braço e o laço estava solto. Né? Aí ela disse que eu dizia assim, mamãe, solte eu daqui. Né? Deixa eu sair daqui. Não, meu filho, sair não, porque olha, estão derrubando pedra, né?
Pode ser que você saia, é perigoso eu saia e eu possa me ferir, né? Até morrer, né? E na época, lá em casa não tinha porta. A porta era um guarda-roupa. A porta da casa era um guarda-roupa. Eu acho que os irmãos lembram que antigamente as pessoas pegavam, colocavam uma cortina e um guarda-roupa como porta da casa. Graças a Deus nunca entrou ladrão lá em casa, né? Se fosse hoje, infelizmente, aconteceria isso, né? Mesmo com um grade eles entram, imagina com uma cortininha e um guarda-roupa. Então a gente colocava o guarda-roupa e meu pai, quando chegava, ele botava 2 escolas de madeira que travavam no piso, que tinha um buraquinho no piso já para apoiar, né? Então não tinha como o indivíduo empurrar de fora, né? E aí não tinha o guarda-roupa, só tinha a cortina. Então eu tinha que trancar, tinha que segurar, no caso, trancar não, tinha que me segurar, eu com meu irmão, para a gente não olhar para fora. Então o que minha mãe estava fazendo aqui? Estava disciplinando a gente, né? E dizia, não pode sair, não pode sair. Então a gente ficava sentado. Então o objetivo é o quê? A disciplina, né? O que é que ela está dizendo ali? Você tem que aprender a respeitar as regras. E a gente leva isso para a vida toda. A gente leva isso para a vida toda, ou seja, dentro de casa que a gente aprende a respeitar as regras. E na vida em sociedade as pessoas vivem baseadas em regras, né? E eu, como sou advogado, sei da necessidade que a gente tem de respeitar as regras. Então tem regra para tudo, né? Desde a hora que eu saio de casa, tem regras. Eu não posso abrir o portão da minha casa e sair com o carro como se não tivesse ninguém na minha frente. Eu tenho que parar, eu tenho que olhar para o lado, ver se vem carro. Eu tenho que ver se tem alguém na rua. Eu tenho um cachorro em casa. Quando eu abro o portão, eu olho para ver se tem criança perto. Tudo isso por questões de regras. Porque se eu ferir uma criança daquela, eu vou ser responsável. E porque tem regra, dizendo que se você machucar alguém, causar um dano, você é responsável por aquele dano. E onde é que a gente aprende essa instrução? Desde criança. Certo? Os pais orientando. Então esse versículo vai enfatizar que não se deve o quê? Deixar para lá ou negligenciar a correção e a orientação das crianças. Por isso, essa correção vai ajudar no seu desenvolvimento moral e ético. Então vejam só. Por outro lado também, os pais também têm responsabilidade. Pais e educadores. Hoje, infelizmente, a nossa questão de educação nas escolas está um problema sério, né? Porque certos valores estão sendo ensinados que não contribuem para uma criança crescer de forma disciplinada. Mas não quero entrar nisso, quero falar apenas dentro do texto bíblico. Então, os pais e os educadores têm a responsabilidade de disciplinar a criança. E a disciplina é um ato que é desenvolvido com amor e com cuidado. Então, você não pode querer corrigir um filho quando está com raiva. E às vezes o filho faz raiva. Você fala 1, 2, 3, 4. Eu tenho um pequeno lá que fala 10 vezes. Né? E ele, por conta da condição de ser autista, a gente tem que ter mais paciência. É aquilo que eu sempre digo para os meus amigos. E às vezes perguntam, rapaz, está parecendo tanta criança autista. Eu digo, olha, há uma reavaliação dos estudos clínicos a respeito das crianças e hoje se identifica o autismo em várias situações. Mas olhando pelo lado espiritual, eu entendo o seguinte, que Deus enviou essas crianças para que a gente desenvolva 2 coisas que o mundo está perdendo. Um é a paciência e o outro é o amor. Porque com criança autista você tem que ter muita paciência e muito amor. E eles são muito amorosos também, sabe? São muito amorosos. Gostam de abraçar. Gostam de dar abraço, gostam de pegar na mão, né? Gostam de abraçar, gostam de dar beijo. Então, criança com síndrome de Down também é assim. Né? Então, são muito amorosos. Então, tem essa coisa do amor muito aflorada. Né? Mas você tem que ter muita paciência, porque eles começam a fazer coisa errada e você está ali orientando, para evitar até para eles não se machucarem. Né? Então, a disciplina funciona de forma diferente. Então, no caso dele mesmo, aí a gente não dá palmada. A gente conversa. Tenta conversar, dialogar, porque a palmada, no caso dele, pode ter um efeito reverso. Certo? Pode ter um efeito reverso. Mas nas outras crianças que têm um discernimento pleno,
A palmada é importante, porque os outros dois que não têm problema com autismo, eles levaram as palmadas. De vez em quando um reclama. Ah, mas o senhor dava palmada quando estava pequeno. Meu amigo, eu dava palmada e eu também ganhei as minhas. E eu ganhei bastante, entendeu? No começo eu tinha raiva, né? Quem é que gosta de levar umas palmadas, né? Mas depois eu entendi que meu pai tinha razão. E foi pro meu bem, mesmo na hora não entendendo, eu só venho entender depois. É por isso que eu digo, a maturidade no homem, ele vem fazer ele reavaliar certas coisas que aconteceram no passado, e ele começa a ver, não, naquele ponto meu pai estava certo. Deixar de castigo. Né? Minha mãe botava de castigo. Senta aqui no banco que a gente não podia levantar. Agora imagina um menino que tem vontade de querer andar, de brincar, né? Ficar sentado no banco é o modo dos castigos, né? Hoje é não dar o celular. O modo castigo é não dar o celular. Mas isso é disciplina. E a disciplina, ela faz parte da educação. Então, disciplina não é aquela punição severa, né? Como a gente vê aí. De vez em quando, pessoas fazem coisas absurdas. Espancando o filho, que eu já vi, com cinturão, com chicote, com reio de cavalo, com madeira, com chute, com murro. Né? Não é para fazer isso com o filho. Às vezes eu brinco, eu digo, olha, Deus deu 2 audições para o homem, principalmente para a criança. 2 audições. A audição que está do lado da cabeça, que é dos ouvidos, e tem outra que fica acima da coxa, na parte de trás, que tem muita carne para amortecer as palmadas. Então, quando você fala, o indivíduo não escuta, aí ele vai escutar com outra audição. Né? Você bota ele com o bumbum para cima, dá uma palmada, ele presta atenção no que eu estou dizendo. Então, são as 2 audições que o menino tem. Né? E às vezes eu brincava com os dois, eu brincava assim, né? Orientando, olha, você quer ouvir com a audição aqui de cima ou com a audição de baixo? Tudo do senhor não. Eu já sei que ele ia dizer que era tudo do senhor é com a palmada. Não, tudo do senhor é com a palmada. É tanto que eu estou dando alternativa. Você vai me escutar. Se você não escutar, olha, eu vou avisar a primeira vez, eu vou dar 2 chances para você. Vou falar a primeira e a segunda vez. Na terceira vez, aí eu estou vendo que aqui não está funcionando bem, aí eu vou usar a outra audição, que a outra audição ajuda até a essa aqui se abrir. Né? E era assim que eu fazia e que meus pais também faziam comigo, né? Principalmente Dona Marta, né? Os irmãos aqui conhecem Dona Marta, sabe como é que é, né? Hoje ela diz assim, não, hoje é o tempo do diálogo. Mas na época não tinha muito diálogo, não. Tinha muito diálogo, não. Chegava assim, meu filho, vem cá. Aí dava logo umas 2 palmadas, né? Aí eu fui falar uma vez para ela, disse, meu filho, não diga isso, que eu fazia isso. Eu digo, mãe, eu vou dizer uma coisa, a pessoa vai avançando na idade, vai começando a esquecer das coisas. Né? Vai esquecendo das coisas. Então, diz aqui o texto, pois se fustigares com a vara, não morrerá. Veja mesmo, não morrerá. Então, o uso da vara aqui é o quê? Uma metáfora, né? Ou seja, é uma educação firme, né? Apropriada para aquele momento. Você não vai poder chegar na frente dos outros e bater no seu filho. Não vai, está fazendo errado. Não vai espancar em casa, também está fazendo errado. Mas você tem que ser duro na disciplina. Se ele não pode fazer aquilo, você sabe que ele vai te prejudicar e ele não tem noção e nem discernimento para saber, então você vai ter que colocar ele no castigo. Porque, vê só, na cultura antiga, na cultura aqui do sábado de provérbio, a vara era um símbolo de disciplina e autoridade. Só para vocês remeterem a noção dessa palavra ser tão forte, quando a gente vai fazer uma audiência na justiça, a gente vai para onde? Para a vara criminal, para a vara do trabalho. A justiça usa o termo vara. A vara é o local da justiça, de fazer justiça. Né? É tanto que usa esse termo vara. E as pessoas ficam, mas por que usar vara? Por que o termo vara? Né? Vara do trabalho, vara criminal, né? Vara pública, quando é assuntos de questões do Estado com o cidadão. Né? Então usa esse termo vara. Então, o versículo está dizendo aqui, cuidado, não é para você abusar da sua autoridade. É
para você ter uma correção firme e justa. Então, por exemplo, eu digo pro meu filho, você não vai. Teve um dia que ele queria ir para uma festa de carnaval. Eu disse, você não vai não. Não, eu vou não. Eu tenho 18 anos. Você está com 18, mas você não vai não. Não vai não porque eu sei que não presta. E eu já brinquei carnaval, eu sei o que é que tem nesse lugar. Não vai não. Você nunca foi, ainda sozinho. Não, mas vamos meus amigos. Não, não vai não. Aí a mãe dele também disse a mesma coisa, ele ficou chateado. Pode ficar chateado, mas eu sei que foi pro bem dele. Né? Então eu fui firme. Quando ele veio dizer que não, eu vou, de você não vai. Você não vai. Entendeu? Faça o seguinte, converse com a sua mãe. Escuta o que ela tem a dizer. Né? E aí minha esposa falou com ele, rapaz, a mãe dele no caso, né? Rapaz, não vai, não tem nada a ver contigo. Isso aí é outra realidade. Porque você quer ir para uma festa de carnaval. Então, foi uma disciplina forte. Não teve palmada, mas foi como se tivesse. Então, quais são as consequências da disciplina? A frase dizer que não morrerá sugere que a disciplina ela pode até parecer severa, né? Mas ela é benéfica. A longo prazo ela é benéfica. Quantas vezes eu não fui disciplinado por ter não é certas amizades, por começar a iniciar amizade. Por exemplo, gente, a gente cresce no bairro que a gente mora, a gente cresce com aquelas crianças, todo mundo junto ali. Só que tem uma fase da vida que cada um começa a tomar um caminho na vida, um rumo diferente. Teve amigos de infância que escolheram o caminho errado. Mas como era amigo de infância, você está tão acostumado com aquela pessoa e você tem na ideia aquela criança que vivia com você, ela brincando de forma inocente, que ele cresceu, ele agora é um adolescente, ele está começando a fazer coisa errada. Então, muitas vezes para você, não, ele não vai fazer mal a mim. Mas só em você estar andando junto com ele, você vai estar correndo o risco de alguma vez, ou algum momento, acontecer algum problema com ele, você estando junto, você vai junto. Então eu lembro que tinha, na minha época de criança, dos amigos assim de infância, que eu tinha 5, 6, 7, 8 anos, muitos deles escolheram o caminho errado. E meu pai começou a dizer, você não vai andar mais com ele. Você está indo para aí, você foi fazer o quê? Não, a gente foi brincar aqui, jogando bola. Eu digo, não, é melhor você deixar de ir. A gente já estava aí começando a ter 12, 13 anos, e a fama do menino já estava começando a correr, que o menino estava começando a fazer furto. E terminou sendo morto depois. Mas na minha mente, não era nada demais. Era amigo de infância, não tinha essa percepção que, por exemplo, eu tenho hoje. Né? Que eu comecei até com meus 15, 16 anos, já comecei a ter essa percepção de que pessoas eu devia andar. Mas como é que eu tive essa percepção? Meu pai me corrigindo. Então, essa disciplina, eu gostava, muitas vezes não gostava, porque eu queria estar com ele, jogando, brincando, porque o meu objetivo era se divertir. Mas essa orientação era importante, porque muitas vezes, quando a criança não é disciplinada, pode haver, né, irmão André, um dano permanente e nunca mais pode ser revertido. Quantos coleguinhas que eram crianças cresceram e perderam a vida por causa de uma amizade e não tem mais como reverter. Muitas vezes não ouviram o pai dizer, rapaz, não vá brincar com fulano, não sai com fulano, você vai ter problema. Não, mas é amigo de infância. Né? Eu até já contei aqui de um amigo, colega de infância no caso, né? Que eles estavam bebendo e ele estava junto com uma pessoa e chegaram a matar esse rapaz. E ele abraçou o rapaz, abraçou o rapaz e o pessoal conhecia o rapaz. Né? E ele dizia, não faz nada com ele não faz nada com ele não. E o pessoal, rapaz, solta ele. E ele agarrou-se com o rapaz agarrou-se com ele e ficou os dois agarrados. O outro não queria morrer. No final morreram os dois. O pessoal deu 20 tiros nos dois. Mataram os dois. Você não vai soltar não? Então mata os dois. Por quê? Amizade. E o que morreu, sem dever nada, não tinha nada a ver, era uma pessoa excelente. Não fazia mal a ninguém. Não fazia mal a ninguém. O único defeito dele era o alcoolismo. Estava no álcool. Viciado não. Mas começou na infância aquela amizade. Então, quando o pai corrige, muitas vezes a pessoa
não quer aceitar no começo, porque parece ser muito dura, mas ela é benéfica ao longo prazo, né? Então, a correção é uma forma de você proteger a criança de consequências muito mais graves. Então, a disciplina ajuda a criança a desenvolver o quê? Autocontrole. Não vou, mesmo com vontade de sair com aquela pessoa, não vou. Respeito às regras, compreensão das consequências das suas ações, que eu acho que é a parte mais importante, é compreender as consequências das suas ações. Por compreender as consequências das minhas ações, eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, eu estava numa casa que era de uns parentes distantes, mas eram parentes, e eles estavam fazendo um churrasco. O pessoal gosta muito disso. E chegou uma moça para falar comigo, que sabia que eu era crente, queria falar com você. Eu não sabia quem era. Tá certo, quer falar comigo, quer perguntar coisa da Bíblia a você. Sentei com ela, abri minha Bíblia e comecei a explicar o texto bíblico para ela. Explicar. Falei, ficamos conversando. Eu não sabia quem era a moça. A moça era a mulher de um traficante. Uma namorada de um traficante, porque o traficante tem várias namoradas. E esse rapaz chegou e viu, disse: quem é aquele cara ali que quer falar com a minha namorada? Rapaz, é o irmão, que é primo de fulano, e que a moça pediu para ele explicar a Bíblia para ele, está explicando a Bíblia. Ele sentou do lado dela, e eu falei da Bíblia para os dois. Se eu tivesse aquela postura que muitas vezes o pessoal tem, porque uma mulher está se aproximando de você, ela está com interesse em você, e eu tivesse despertado o interesse, alguma coisa, podia ter acontecido algo de mal comigo. Não é? Então, o que é que a gente aprende em casa? Respeitar as mulheres, respeitar os outros, não é? Respeitar a filha dos outros. Eu via sempre do meu pai: olhe, quando você arrumar uma namorada, respeita a filha do outro. Você respeita a filha do outro, certo? Ela tem um pai e tem uma mãe, que não vai querer que você traga problema, nem cause problema para a filha dele, não. Tá certo. Então era assim, mesmo antes de arrumar uma namorada. Já ouvi essas coisas em casa. Esses ensinamentos. Então, essa correção visa o quê? Formar o caráter da pessoa. Então vejam só. O que é que a sabedoria bíblica está dizendo aqui, meus irmãos? Que a orientação e a disciplina de crianças, ela é importante. Tem um texto em Hebreus que diz o seguinte, que a gente tem que disciplinar os filhos para corrigi-los, para guiar no caminho certo. Então, a própria disciplina é uma expressão de amor. Jesus dizia assim: olha, quem é o pai que, se o filho pedir um pão, ele vai dar uma cobra? Não. O pai, mesmo com todas as dificuldades que ele pode ter, financeiro, ele quer dar o melhor para o filho. O pai que é um pai de verdade. O pai que é pai de verdade. Não como muitos que a gente vê por aí. Infelizmente. Então, essa correção bíblica, ela tem que ser justa, ela tem que ser apropriada. O objetivo dela é ensinar, é guiar, não é punir, que muitas vezes as pessoas acham que é para punir. Não é. É para disciplinar e guiar a pessoa no caminho certo. Por isso que tem um texto bíblico que diz lá: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela for grande não se desviará dela. Que está aqui em Provérbios. Então, vejam só. Esse provérbio está falando sobre o quê? Sobre o papel dos pais na educação dos filhos. Sobre a disciplina que tem que ser positiva. Sobre os efeitos a longo prazo dessa disciplina. E que valores éticos estão sendo ensinados e transferidos para as crianças. E qual a influência de uma boa educação. Tudo isso está nesse provérbio. Esse provérbio quer transmitir esse ensinamento. Ou seja, o provérbio 23:13 dá uma lição muito valiosa para a gente sobre a importância da disciplina na educação de crianças. Ensina e nos encoraja a aplicar a correção o quê? Sendo firme, mas amoroso. Para fazer o quê? Uma disciplina justa e benéfica. Para o longo da vida do indivíduo. Quantas coisas que eu não faço hoje, que são reflexos do ensino do meu pai quando eu era criança. Porque a criança que existia
há 40 anos atrás, 45 anos atrás, ela continua aqui dentro. Ela foi amadurecendo, mas aquela criança, ela existe dentro da gente ainda. Né? E aqueles ensinamentos de criança levam para a vida. Meu pai sempre dizia para mim, olha, nunca arrume confusão na rua. Não brigue. Não vá brigar na rua. Né? Se alguém quiser brigar de hora, eu não quero brigar com você, eu quero ir embora. E vai embora. E é uma atitude sábia. Quantas pessoas não estão perdendo a vida hoje por brigarem? No trânsito, a gente vê direto isso. Pessoas brigando no trânsito terminam perdendo a vida. Não adianta. As pessoas estão intolerantes. As pessoas perderam a paciência. As pessoas estão mal educadas. E educadas não é no sentido formal, é no sentido moral. Certos conceitos morais deixaram de existir na vida de muita gente. As pessoas perderam o respeito pelo outro. Hoje as pessoas matam as outras por nada. Nada. Então, esse versículo vai servir como um lembrete para quê? Que a disciplina é essencial na formação de uma criança, no seu caráter, dando princípios morais para ela, para que ela possa bem viver o seu futuro. Amém? Amém.